Oi, meu nome é Kev, eu tenho 26 anos e esse não é um canal de autoajuda ou algo do tipo. Na verdade, esse canal ele vai ter mais foco em games e coisas do tipo. De vez em quando eu vou tentar trazer vídeos assim. É engraçado porque esse vai ser o primeiro vídeo do canal, mas a gente tem que falar inicialmente sobre o que a gente é. Eu acho que essa é uma maneira do jeito que minha cabeça funciona, mas eu quero trazer o meu exemplo de vida e como eu tracei as minhas metas para atingir o que eu queria. E, bom, espero que te ajude. Meu nome é Kev, eu tenho 26 anos, eu sou desenvolvedor de software, eu trabalho numa multinacional e há 5 anos, há quase 6 anos, eu venho trabalhando para conquistar o que eu quis, o que eu sempre quis, né? E nos últimos 6 meses, eu finalmente consegui conquistar isso. E eu tô aqui hoje pra contar um pouco em 6 passos, destrinchar em 6 passos como eu consegui fazer isso. Bom, antes de começar os 6 passos, eu quero dar um pouco do meu background e eu quero falar pra vocês por que esses 6 passos são tão importantes e como eles conseguiram me trazer até aqui. Eu sou baiano, eu venho de uma cidade Feira de Santana, que é uma cidade bem pequena, não tão pequena, é a segunda maior cidade da Bahia, mas ainda é o interior. É uma cidade que tem muita oportunidade para quem é empreendedor, mas pouca oportunidade para quem trabalha ali de CLT. Então, o meu objetivo sempre foi tentar morar um tempo fora, um período fora, e o meu objetivo era ir inicialmente para o Canadá, e depois eu acabei mudando um pouco. E eu vou explicar depois, lá no quinto ponto, eu acho, por que é importante também você ser maleável nos seus objetivos. Mas, basicamente, como eu consegui sair de Feira de Santana para ir para a Europa num período de 5 anos. Primeiro ponto, faça algo que te destaque. Isso é uma coisa muito, muito simples de ser dita assim. Parece que é só chegar lá e fazer algo que te destaque, mas não, realmente você precisa fazer algo que te destaque. Quando eu comecei na minha empresa, um dos pontos que me destacou era porque eu chegava cedo e eu ligava as TVs. Então todas as TVs lá estavam desligadas e as outras pessoas chegavam e não ligavam, porque as TVs pertenciam a um departamento específico. Mas quando eu chegava, eu ligava as TVs, pegava o controle e ligava para eu mesmo. E isso me fez ser reconhecido pelo RH e as pessoas que já trabalhavam ali nessa época, eu ainda era estagiário, e eles me reconheceram como uma pessoa diferente, porque eu tinha uma atitude um pouco diferente. Então, pequenos detalhes que você faz dentro de um negócio, seja numa empresa ou em algo pessoal que você está fazendo, pequenos detalhes te fazem se destacar. Então, procure fazer coisas que te destacam. Como eu trabalhava com desenvolvimento, o meu time tinha uma força muito grande em back-end e eu via que tinha uma oportunidade, um buraco ali no front-end muito grande. Então eu falei, cara, eu vou investir no front-end, por mais que no momento não era a coisa que eu mais gostava. Inicialmente eu gostava mais de trabalhar com back-end. Eu não vou entrar em stack de tecnologia que nem nada, eu vou só falar como que eu achei essa oportunidade para tentar me destacar. Mas eu via que o front-end, que era a parte de você criar a web page ali, era algo que realmente faltava no time. Então eu decidi estudar isso para me tornar referência. Então, ponto 1, ache algo que te destaque. No meu caso, foi o front-end. Ponto 2, gere expectativas nos seus chefes e atenda a elas. E Porque eu tenha muito cuidado com isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Dentro de uma empresa, por exemplo, no meu caso, eu vou trazer como CLT, mas você pode aplicar isso em outras coisas também, para os seus clientes, por exemplo, ou para a pessoa que está trabalhando com você. Gere as expectativas e atenda a elas, porque isso vai construir credibilidade nas coisas que você faz. Então, se você fala que você vai entregar algo, entregue aquilo no prazo que você falou que ia entregar e entregue até com algo melhor, com um algo a mais. Isso vai mostrar que você é um profissional que pode ser confiado e também vai te trazer alguns pontos a mais ali. Logo, logo eu vou contar aqui da regra dos 33%. Essa é uma regra milenar. Um dos meus chefes, ele me explicou isso e realmente funciona muito bem. Mas basicamente
A regra dos 33%, ela tá dentro do ponto 2. Basicamente, os 33% o que é? Você tem 100% e você tem que fechar os 100% e com esse vem os 33%. Então, os primeiros 33% é basicamente para você crescer dentro de uma empresa, os 33% é o seu trabalho. Então, faça o máximo que você puder, entregue, se dedique e faça o seu trabalho. Mas isso só vai preencher os 33% para você começar a ser reconhecido e crescer na empresa. Os outros 33% vem de você ter uma excelente comunicação e um bom diálogo com o seu chefe. Então, se o seu chefe te pediu algo, faça. Se o seu chefe é uma pessoa difícil de lidar, você tem que entender como é que é a sua liderança. Tem lideranças que eles são mais chefes, ou seja, eles mandam, e você tem que se virar e conseguir entregar aquilo. Ou, às vezes, você tem chefes que são mais criativos, você tem chefes que não são tão organizados. Então, entenda qual é o seu chefe, se adapte a ele e agrade ele. Porque ele é a pessoa, uma das pessoas que vai te fazer crescer naquela empresa. Os outros 33 é oportunidade ou sorte, digamos assim. Se você tem um chefe que é difícil, você trabalha muito bem, e a oportunidade não aparece, digamos, às vezes você tá numa empresa e você quer muito ir pra uma vaga, mas aquela vaga nunca fica aberta. Porque a pessoa que tá ali, ela vai morrer naquela vaga, por exemplo. Se a oportunidade não aparece, fica difícil pra você. Então, se você tá vendo que você tá fazendo o seu máximo, o seu chefe gosta de você, mas não aparece aquela oportunidade, talvez você tenha que procurar uma outra empresa, por exemplo. Ou seja, esses 3 gaps precisam ser fechados. O 1% que falta é o a mais. Então, como é que você dá um a mais? Com o primeiro ponto desse vídeo, que é você fazendo algo que te destaque. Então, se você faz algo que se destaque, você faz um bom trabalho, o seu chefe, você tem um bom relacionamento com ele vende o seu trabalho muito bem para as outras pessoas, você fecha e tem a oportunidade também, claro, você fecha esse gap e as chances de você conseguir crescer na empresa ficam muito grandes. Terceiro ponto, não tenha medo de falhar. Esse ponto ele é completamente linkado com o ponto 5, que eu já vou chegar lá, mas quando você não tem medo de falhar, você simplesmente dá a cara a tapa. Ou seja, você vai lá, faz, e independente se vai dar errado ou não, você tentou fazer. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. A gente tinha várias aplicações e essas aplicações elas começaram a ser consumidas em diferentes países. E nesse momento a gente ainda não tinha um sistema de tradução dentro das aplicações. Então eu tentei desenvolver um sisteminha de tradução utilizando JSONs, para que quando as pessoas entrassem na aplicação, elas conseguissem selecionar a língua e toda a aplicação se traduzisse para a língua que aquela pessoa selecionou. A ideia era boa, mas a maneira que eu criei isso foi horrível. Não era fácil de ser estendível. Os desenvolvedores eles tinham que fazer um trabalho um pouco manual por trás para implementar isso. A manutenção era péssima, mas funcionou. E o business ele comprou muito essa ideia porque as pessoas que utilizavam as aplicações falavam: caramba, eu posso mudar para espanhol, eu posso mudar para inglês? Que legal! Então primeiro você começa e depois você melhora. Então se eu tivesse aquele medo de errar e falar assim: caramba, velho, eu vou fazer e talvez não vai ficar tão bom, então sei lá, talvez eu nunca tivesse feito isso. Então essa é uma das coisas que você não tem que ter, não tenha medo de errar. Vá lá, você teve uma ideia legal ou você viu algo no mercado que você quer trazer pra dentro, traga. Possa ser que aquilo não dê certo, mas você tentou, ou aquilo vai ter ou você tenta implementar e aquilo tem um impacto legal e você pode ser reconhecido por aquilo. Inicialmente pode não ser tão bom, mas você inicia e faz. E depois você vai melhorando com a ajuda do time, engaja as pessoas para trabalhar com você. Também é algo muito importante, tá? Quarto ponto. Cara, seja claro. O óbvio, ele precisa ser dito. Se você quer conquistar algo, se você quer uma posição, se você quer aumentar o seu salário, se você quer ir trabalhar em outro local, seja claro com a sua liderança, com as pessoas que estão acima de você. Seja claro. Cara, senhor Carlos, eu tenho pra mim que nos próximos 3 anos eu quero trabalhar na Europa. Eu quero
ganhar 8 mil reais. Eu quero... Cara, independente do vácuo, da distância que tem de onde você tá agora para depois, deixe claro o que você quer alcançar. Quando você deixa isso claro, a sua liderança ela vai entender e vai tentar te ajudar, ou deveria tentar te ajudar, a criar um plano para você atingir isso. Talvez ele possa até te falar que, cara, em 3 anos é impossível, mas a gente consegue em 5. E aí você vai trabalhar junto com ele para talvez até você conseguir reduzir isso. Se você é um profissional que você está agregando, que você está sempre se destacando, com certeza esse tempo ele vai diminuir. Isso aconteceu comigo várias vezes dentro da empresa. Então, seja claro, fale o que você quer, quais são os seus planos, os seus objetivos, e em algum momento, as pessoas sabendo disso, elas vão começar a comunicar para as outras pessoas: poxa, aquele cara ele falou que ele quer trabalhar fora, então, poxa, ou aquele cara ele falou que tem vontade de ir para aquela vaga, apareceu alguma coisa. Então, quando as pessoas sabem, tá todo mundo antenado no que você quer, pelo menos da sua liderança, isso torna o caminho muito mais fácil, tá? Quinto ponto, tenha metas registradas em um caderno, em algo seu, em algo pessoal seu. As pessoas que já trabalharam comigo sabem, eu já falei isso várias vezes, mas é muito importante você ter esse tipo de meta bem clara na sua mente, tá? E essa aí pode ser metas pessoais, metas profissionais, como metas também de bens materiais, ou enfim, você pode dividir como você quiser. O que eu fazia? Eu fazia, cara, eu quero ir para a Europa. E aí eu colocava o tempo em que eu gostaria de atingir aquela meta, as pessoas que poderiam me ajudar a alcançar aquela meta, e eu fazia isso para cada tipo de meta. Eu quero comprar um monitor, eu quero comprar um celular, eu quero comprar um carro, eu quero casar com a minha esposa. Cara, tenha tudo anotado e tente registrar tempos para isso. Eu sei que é um pouco difícil, porque algumas coisas... É difícil você conseguir limitar isso, mas se você tem tudo isso num caderno, você tem claro o motivo pelo qual você vai acordar de manhã e você fala, não, eu vou lutar por isso, é isso que eu quero atingir. Então, você ter esse tipo de meta, ela é muito importante e ela vai te dar uma base para todos os outros pontos que eu te falei. Porque quando você tem um objetivo, quando você tem algo que te preenche, que te faz levantar de manhã, fazer as coisas com perfeição, com vontade, se tornam mais fáceis. É um ciclo que puxa, sabe? É uma coisa muito legal. Sexto ponto, aproveite o processo. Então, você setou as suas metas, você tá dando duro ali no seu trabalho, as coisas estão acontecendo, mas às vezes não vai acontecer tão rápido quanto você espera. E é completamente normal. Inclusive aqui tem uma outra coisa que você não pode se sabotar de jeito nenhum. Evite ficar se comparando com pessoa A, B ou C, porque ela já conseguiu, porque aquele cara é diferente, porque aquele cara, ele, enfim, é filho de não sei o quê. Cara, cada pessoa tem o seu próprio tempo, tem as suas metas, faça o seu e as coisas vão acontecer. Essa parte aqui agora, do que eu vou falar agora já é mais... Nem todas as pessoas têm a mesma crença, mas se você acredita em Deus, converse com Deus, tenha esses planos fixos com Ele, peça orientação, peça sabedoria, e com o tempo as coisas, Deus vai te mostrando o caminho, quem pode te ajudar, o que você pode melhorar, e isso é muito importante, tá? Eu sempre quis gravar esse vídeo, como vocês podem ver, minha oratória ela não é nem tão boa, mas porque eu sempre conversei com algumas pessoas que estavam ali perto de mim sobre isso. E, bom, eu acho que é um tema bem legal, é legal ser dito. Se eu puder, eu te trouxe aqui alguma mensagem legal, espero que seja útil para você. E, bom, é isso.